Boa noite, gente bonita. Chegando aqui para mais uma live aqui na distribuidora CIE, né? Meu nome é Elaine Gonçalves, para quem não me conhece. Junto com meu esposo, né? Temos aí a distribuidora CIE, a qual nós distribuímos produtos cosméticos capilares para salão de beleza. Tá? E também atendemos aí na CIE Cosmética, né? Onde a gente tem ali o nosso salão, que é o nosso centro de treinamento, onde tudo que a gente fala aqui já foi testado lá, onde a gente atende também o consumidor final. Então nós acabamos aí atendendo tanto os profissionais da área da beleza como também os clientes finais. Esse é o trabalho da distribuidora CIE e da CIE Cosmética em conjunto, né? E a gente tá aqui nas segundas e nas quartas-feiras, né? Trazendo lives aí específicas para a área da beleza, área capilar, né? E que atenda também aí os profissionais. Então, boa noite, Jéssica, chegando aqui, que bom te ver por aqui, muito feliz, né, em ter você por aqui. E hoje, né, o assunto que nós vamos falar é sobre aí diretrizes de corte de cabelo, né, como guiar um corte de cabelo. Mas como sempre, a gente começa aí ou com uma música, ou com alguma história, ou com alguma coisa. E hoje eu queria trazer aqui uma coisa que inspirou muito o meu coração. Um norueguês, né, um empresário norueguês, ele foi palestrar para uma fundação, né, onde tinha ali muitos jovens. E ele disse algumas palavras assim que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar. Ai, que legal, tá? Ela e o Gustavo lá. Legal, Gustavo, ó, tô esperando você, hein? Tô esperando a sua resposta. Já tá tudo acertado. Preciso de alguém com urgência. Olha lá, vamos lá. Então, esse norueguês, ele disse aí para esses jovens, enquanto ele palestrava, ele falou assim, ó. A todos os jovens que têm em mira o sucesso, direi isto. Decidam-se quanto ao fundamento que vocês querem estabelecer para a sua vida. Façam planos adequados e trabalhem muito com vontade firme e constante. Tenham fé no futuro, mas não fiquem sentados esperando as oportunidades. Criem oportunidades para vocês, né? Tal atitude de criar oportunidades faz com que a vida valha a pena ser vivida. Deixa eu desligar aqui o meu... Oh, Jesus. Peraí, gente. Deixa eu desligar aqui e colocar o silencioso. Pronto, vamos voltar. Sumi aqui só um pouquinho para arrumar uma coisinha aqui. Então, olha só. E aí ele fala assim, ó. Tal atitude, a atitude de criar oportunidades, ela faz com que a vida valha a pena ser vivida. Porque uma das maiores satisfações se encontra no próprio ato de lutar. Talvez isso seja mais importante até mesmo do que alcançar o alvo. Muitas pessoas, né, trilham aí, percorrem a sua vida em busca de um alvo. E quando elas alcançam, e depois quando elas param, quando elas decidem que já chegou a hora de descansar e não vão mais trabalhar, elas se empolgam muito em contar como foi aí a sua caminhada. O alvo, ele é importante sim, mas ele não é mais importante do que a alegria da caminhada, do que a conquista das coisas que você no meio do caminho teve que alcançar, né, do que a sua luta, do que aquele desbravar que você fez. Então, não ficar parado, não deixar
ficar de braços cruzados, esperando que as oportunidades, elas pintem pra gente, mas criar essas oportunidades faz com que a gente tenha aí muito mais alegria na caminhada. Hoje eu tô falando de alegria na caminhada, porque muitas vezes a gente se encontra aí até alcançando coisas, cumprindo um propósito, em busca de um objetivo, mas a coisa mais importante da nossa vida é a alegria da nossa caminhada. Enquanto nós fazemos tudo o que nós fazemos, a gente tem que ter dentro de nós a certeza de que nós estamos felizes, estamos satisfeitos, estamos alegres, temos paz no nosso coração. Eu me lembro que há uns anos e muitos anos atrás, eu falava com Deus, né, que eu amo falar com ele. E eu falava com ele assim, eu troco tudo que eu tenho por paz e alegria. Porque na época eu tinha uma casa, eu tinha os filhos, a gente já tinha o nosso carro, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha satisfação. A minha caminhada não estava saborosa, não estava gostoso de viver. Então, quando a gente encontra, né, essa alegria, essa paz, e essa paz vem pelo quê? Pelo brilho do nosso olho, pela paixão pelo que a gente está fazendo, faz toda a diferença na nossa vida. E essa alegria da caminhada, ela precisa ser lembrada lá na frente e contada para outras pessoas, né? E sem pensar do que para a gente alcançar, a gente teve que sonhar. Né? Todas as pessoas que tiveram realizações, pessoas que já tiveram aí grandes conquistas, as pessoas que tiveram realmente as realizações, elas contam de tudo isso com alegria, elas dizem que elas sonharam muito. Então sonhar vale a pena, né? Dizem de Henry Ford foi o fundador da Ford, de que ele já sonhava com muitas rodas, né? E depois de um tempo essas rodas começaram aí a percorrer realmente as ruas, as estradas, porque ele sonhou. Então nós precisamos também sonhar. E pra gente começar, né, com pé direito aí a nossa segunda-feira, né? Já passou a segunda-feira, pra gente iniciar essa semana, que para nós profissionais da área, na maioria, né, começa na terça-feira o dia de trabalho, pra gente rever tudo que a gente tá fazendo e realmente ter certeza de que nós estamos curtindo a nossa caminhada. Né? O alvo, ele é importante, mas a caminhada, ela precisa ser feliz, ela precisa ser alegre, ela precisa ser satisfatória, ela precisa ser saboreada, curtir cada momento da nossa caminhada, sabendo que nós vamos nos desenvolver constantemente, que não vai ter perfeição em nós, que nós não precisamos esperar isso, que vamos ter deslizes, mas sempre há um novo dia, sempre há um amanhã para a gente começar de novo. Então, pensando nisso, bora aí começar a nossa live de hoje falando sobre diretriz de corte, né? Há um pouco de tempo antes eu falei lá nos nossos stories, eu cumpri comprometido de colocar uma foto de um corte e lá eu mostrei, né, a linha que eu usei, o ângulo que eu usei, né, respeitando ali as direções e os pontos específicos, né, da cabeça. Então a gente fez tudo isso. Então e agora a gente vai aí falar sobre a diretriz de corte. Então o que é uma diretriz de corte? A diretriz de corte também é conhecida como guia. Então, sabe aquela mecha guia? Aquela mecha que a gente separa lá para começar a fazer o nosso corte? A gente às vezes vai lá, dividir o nosso corte em seções. Eu acredito que é muito importante. Já vi muitas pessoas trabalhar sem divisão, mas eu acho que acaba atrapalhando a gente. Eu acho que principalmente para quem está começando, para quem não tem tanta experiência, dividir o cabelo, né, respeitando aí as partes importantes da cabeça, né? E a gente falou isso na primeira live falando sobre corte. Então, se você não viu, volta lá, que nessa primeira live a gente falou sobre esses pontos importantes da cabeça que nos dão direcionamento para a gente não ficar perdido num corte de cabelo,
Depois a gente falou sobre linhas, falou sobre ângulos e hoje nós estamos aqui para falar sobre a diretriz, que nada mais é do que a mecha guia, aquela mecha guia. E dentro da diretriz, né, que é a guia, o que ela é? O que é a guia? A guia é uma seção do cabelo que a gente separa e que determina ali o comprimento. Então, a primeira mechinha que a gente tira aqui na parte interna, né, da cabeça, a gente vai lá e faz essa divisão e tira aquela primeira mecha e a gente faz ali a mecha guia. A partir dela, a gente começa, ela é a nossa diretriz, tá? Ou a mecha guia. A partir dessa diretriz, dessa mecha que foi cortada ali no comprimento, né, em 0 graus, a partir dali a gente pode começar aí a trabalhar as diretrizes. E nós encontramos 2 tipos de diretrizes para um corte de cabelo. Nós encontramos a diretriz fixa, a diretriz viajante, que também na maioria das vezes chamada de diretriz móvel. Eu acabo chamando ela mais de móvel, acabo fixando mais ela como móvel. Então, eu tenho ali a diretriz fixa, que é aquela diretriz ali que fica na mesma posição. E o que eu faço? Todas as outras subseções que eu divido na cabeça, porque quando a gente vai fazer um corte, é muito importante a gente visualizar aqueles pontos, né, que são pontos de referência na cabeça. Depois a gente dividir o cabelo em subseções. Então, eu fiz lá a divisão do meu osso occipital para baixo e eu tenho a minha nuca inferior. Na minha nuca inferior, eu começo ali a dividir em subseções, seções menores. E essas seções menores, eu começo ali a trabalhar. Então, eu trabalho a primeira mecha de uma maneira fixa, né, que eu posso chamar aí de diretriz fixa, e ali eu começo a trabalhar a partir dela. Para eu fazer vários tipos de corte, por exemplo, agora, que é aquele corte reto, que eu só uso a diretriz fixa. Então, todas as outras mechas que eu vou tirando das minhas subseções, né? Todas as minhas subseções que eu vou tirando das minhas seções, eu vou levando ali para aquela mecha, aquela diretriz fixa e cortando todas no mesmo comprimento. Aí eu tenho um corte que eu posso ter ele com uma linha vertical, se eu quiser, ou uma linha horizontal, ou até mesmo uma linha diagonal, mas trabalhando todas as mechas sendo trazidas para a minha primeira diretriz, para aquela primeira mecha que eu cortei. Então, eu tenho aí um corte com uma diretriz fixa e a linha eu posso variar dentro da linha diagonal, vertical ou horizontal, e aí eu também vou ter um corte. Por exemplo, eu posso ter um corte que a gente chama ele de diagonal para frente, usando só a diretriz fixa, né? E essa diretriz fixa me dá aí esse corte reto, esse corte com uma linha de peso, porque ele não tem elevação, ele não tem graduação, ele não foi repicado, todas as mechas foram trazidas ali para aquela primeira diretriz, para aquela primeira mecha guia, e todas cortadas no mesmo comprimento, independente da linha de corte que eu usei. Então, aí a gente já tem aí o esclarecimento do que é uma diretriz fixa. Depois, nós temos aí a diretriz móvel ou viajante, né? Vamos imaginar. Então, o cabelo dividido em seções, né? Eu dividi esse cabelo em seções. Depois das seções, eu dividi ele em subseções. Peguei uma mecha, fiz ali a linha de comprimento dela, cortei o comprimento desse cabelo. E aí, eu começo, a partir da próxima mecha, elevar essa diretriz
e eu já chamo ela de viajante. E as próximas mechas serão dirigidas pelas próximas diretrizes que eu vou tirando a cada momento que eu faço ali um corte. Então, ó, a diretriz móvel, ela não é referência desde o primeiro momento. Eu tirei ela, fiz a minha base, que eu posso fazer, né? Por exemplo, quando a gente fala de cabelo cacheado, dependendo do cabelo que a gente corta, a gente não pode começar a ter uma diretriz móvel desde o primeiro momento, porque senão a gente dá um buraco naquele cabelo. Então, dependendo do cabelo e também do cabelo liso, né? Eu não consigo ter uma diretriz móvel aí desde o primeiro momento. Então, eu faço uma diretriz fixa, usando uma linha de corte do meu gosto, né? Geralmente a ângulo de 0 graus, para quando eu não quero dar aí buraco no cabelo, então não faço nenhuma elevação. Isso é para pessoas que têm pouco cabelo, cabelos cacheados, né? Que a gente não consegue, que a gente consegue ver, né? Ali, vamos dizer, as costas, a brusa da pessoa, o cabelo não consegue esconder, aquele cabelo que tem mais falhadinho. Então, são cabelos que eu preciso aí dar uma linha de corte, uma base mais densa para ele. E depois disso, eu começar a separar uma diretriz móvel, que a partir dela eu vou cortando as próximas mechas. Então, eu tiro uma primeira. Essa primeira, ela é minha diretriz agora. A partir do momento que eu cortei a segunda, ela já não é mais a minha diretriz, porque a segunda vai ser a minha diretriz. A hora que eu cortar a terceira, ela será a minha guia, não será mais minha guia, a diretriz, a primeira que eu tirei. Então, a diretriz móvel, ela é sempre mudada, ela não é estável. Sempre eu vou tirar outra diretriz, sempre eu vou ter outra guia. Então, não vai ser a mesma. Então, quando eu vou fazer um corte, que eu quero um efeito, assim como aquele que eu coloquei lá nos stories, né? Se você não viu, depois você pode ver. Aquele corte que eu coloquei nos stories, ele é o tempo todo diretriz móvel, né? Cada mecha guia vai sendo a minha diretriz. Cada vez que eu corto, ela se torna a minha diretriz. Cortei, aquela de baixo volta e ela se torna a minha próxima diretriz. Então, uma diretriz móvel, ela nunca é estável. Ela vai ser ali sempre trocada. Sempre vai ser trocada. Deu para entender isso, né? Se não deu para entender, pode perguntar depois, pode perguntar agora. Tem pessoas que vão assistir depois. Podem perguntar, que a gente vai estar aí colocando também. Já separei aqui vários cortes, mexi nas minhas coisas aqui, que eu não tô com as coisas da CE, mas eu achei aqui no meio das minhas coisas vários cortes que aí eu vou colocando lá nos stories. Vou pedir até pra Dri me ajudar a colocar, que eu já separei, eu acho que uns 4, 5 cortes aqui, e aí eu vou explicar lá o que é, né, esses cortes, que linhas foram usadas, foi móvel, foi fixa, então eu vou explicar lá. Então, vamos voltar aqui, né, para nossa explicação. Então, a diretriz fixa, ela não se mexe. Todas as outras seções serão penteadas, trazidas para elas e cortada no mesmo ângulo e no mesmo comprimento. Já a diretriz viajante ou móvel, a seção se movimenta. Conforme o corte vai progredindo, a seção vai se movimentando. Elas são muito usadas nos cortes graduados e nos cortes repicados. Gente, tem diferença, tá? De graduação e tem diferença de repicado. Por exemplo, aquele corte que tá lá nos stories hoje, né? E eu acho que eu vou pedir depois para deixar ele no destaque. Ele foi usada na parte de trás, foi usada aí diretriz móvel, e na parte da frente foi usada várias direções. Por que eu usei várias direções? É uma cliente que gosta que a frente dela tenha mechas compridas e mais curtinhas. Sabe aquele repicado que tem curtas e mais longas, que caem
todas encamadinhas, então foi usado várias direções na lateral, nas duas laterais, para que ela tivesse esse efeito, aquele efeito de que tem mechas compridinhas, mechinhas mais alongadinhas e mechinhas mais curtinhas ali misturadas no meio, então fica um efeito bastante bonito também. Então aquele cabelo tá assim. E o corte graduado, geralmente a gente usa essas várias direções. Então, para fazer um corte graduado, eu separei também um corte graduado para mostrar lá nos stories depois, tá? Então, tem corte graduado lá, tem corte com mecha viajante ou móvel, tá? Tem cacheado, tem liso, tem um corte mais reto, que tem uma elevaçãozinha só, porque eu posso fazer o corte totalmente reto, sem nenhuma angulação, mas eu posso fazer aí uma elevação, uma pequena elevação e ter um corte com as pontas mais leves, porque toda vez que eu tenho uma mesma uma linha fixa, né? Uma diretriz fixa, eu tenho mais peso. Então, tem cabeças que tem muita densidade de cabelo. E aí, não fica tão legal quando eu uso só o reto. Então, eu consigo trabalhar com uma angulação pequena, né? Uma angulação leve e fazer com que esse cabelo fique mais leve só nas pontas. Então, ele vai ficar levinho só ali nas pontas, para não dar aquele efeito de ponta cheia, de ponta que tá assim estranha, pesada, né? Dá aquele efeito de pontas mais leves. Então a gente consegue fazer pequenas angulações, pequenas elevações durante o corte para ter essas pontas mais leves, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui sobre o nosso assunto de hoje, né? Então, eu acho que o corte, ele é um assunto muito amplo e é muito gostoso de falar, né, sobre corte. E hoje a gente falando aqui, pode ficar muitas dúvidas, eu sei que pode ficar muitas dúvidas, porque surgem dúvidas com o decorrer do dia, com o decorrer do tempo, mas eu quero deixar bem claro que a distribuidora, ela está à disposição para tirar dúvidas, né? Pode perceber que o nosso perfil aqui, ele tá aí no começo e nós estamos mesmo alimentando ele. Tem muitas lives de conteúdo que, como diz uma querida amiga Cecília, falou que é um curso. Então tem muitas lives lá falando sobre química, falando sobre N coisas, sobre gestão de salão, sobre atendimento ao cliente, muita coisa bacana ali que dá pra gente ir tirando. Então, esse perfil, ele tá no começo. A gente tá fazendo aí essas lives mais na teoria, porque a gente acredita que a teoria, ela faz com que a gente saia de enrosco dentro do salão. Porque muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu, por conta da teoria, consegui resolver problema. Porque o problema não é a gente acertar todo o tempo. O problema é quando a gente não sabe consertar o que a gente errou. Agora, se a gente errar, mas a gente souber consertar rápido, porque a gente tem a teoria, facilita muito a nossa vida, faz muita diferença. Então, assim, a minha intenção aqui, quando eu trago todos esses conteúdos, é pensando que o aprendizado, ele tira a gente das dificuldades. E o aprendizado, ele faz com que aquilo que eu comecei falando no começo da live, cria oportunidades para que a gente possa crescer. Então, aprender só traz benefício. Aprender só traz enriquecimento para a nossa vida. Então, isso que nós devemos fazer, tá? Sempre aprender. Então, vamos lá. Vamos lá. Quando você usa uma guia móvel ou uma guia viajante, como ela pode ser chamada também, a gente já falou que você pega ali uma pequena subseção que foi tirada da seção inicial e você começa ali a trabalhar a partir dela, certo? Você pode fazer vários tipos de corte. Por exemplo, um corte repicado com camadas uniformes. O que são essas camadas uniformes? São umas camadas que nós usamos muito nos cabelos super crespos. Camadas uniformes são aquelas camadas que todas elas estão elevadas
elevadas, mas do mesmo tamanho. Então, as camadas uniformes, elas fazem com que a gente dê aí para os cabelos crespos mais beleza, mais leveza, mais movimento e mais balanço. Não existe essa só de que o cabelo super crespo não balança. Ele balança sim, quando tem o corte certo, quando tem o tratamento certo, com certeza, né? Quando a gente fala de várias direções, as várias direções, gente, quando a gente fala de várias direções, a gente tá falando do quê? A gente compara elas com a elevação. Então, por exemplo, vária direção. Então, eu defini aqui, ó, que eu vou, né, ter essa parte do meu cabelo aqui todo repicado. Então, eu posso ter uma linha de peso para desenhar um comprimento, que é como ele tá realmente, né? Uma linha mais pesada aqui, em diagonal, né? Que é a diagonal para frente. E eu posso, depois, quando eu falo de várias direções, elevar o cabelo todo para a mesma direção. Então, por exemplo, aqui, ó, várias direções. Então, eu pegar o cabelo contra o nascimento natural dele e elevar para uma mecha que eu deixei aqui, ó, uma mecha fixa. Então, eu venho trazendo aqui e corto do mesmo tamanho. Penteio aqui, ó, olha só, eu tô direcionando o meu cabelo contra o nascimento dele. O nascimento natural do cabelo não é todo para baixo, não é assim que ele nasce? Então, quando eu vou fazer várias direções, eu elevo contra o nascimento dele. É uma forma de eu fazer várias direções. E quando esse cabelo, ele cai aqui, ele cai todo repicado, certo? Então, isso são as várias direções de um corte. Quando a gente consegue fazer isso, uma coisa simples da gente lembrar é o corte que as pessoas sempre pedem no salão. Eu quero aquele degradê. Aquele degradê é chamado de várias direção, certo? Então, a gente usa linhas ali para trazer. Só que tem a maneira correta de fazer, né? Então, a gente cria várias direções através aí dessa linha que a gente deixa um ponto fixo e eleva contra o nascimento todas as outras mechas até ela. A gente tá tendo angulação, a gente tá tendo elevação e a gente tá criando uma graduação. Isso chama um corte graduado. Quando eu faço com que elevo aí todos o cabelo contra o seu nascimento e faço aí uma graduação, certo? Então, eu tenho um corte de várias direções. Outra maneira de ter um corte de várias direções, por exemplo, eu começo lá na minha parte da nuca a fazer um empilhamento. O que é o empilhamento? Eu defino a primeira mecha, né? Eu faço ela lá 0 graus. A segunda mecha eu já começo a dar para ela 45 graus de elevação em relação ao chão. Então, eu já comecei a ter ali a graduação, certo? E o empilhamento dessas mechinhas. Até o meu osso occipital, eu tenho aí o 45 graus. Quando eu chego nessa nuca superior, eu já passo em relação ao chão a criar aí um 90 graus, certo? Porque eu posso criar em relação à cabeça também. Quando eu elevo aqui, eu tô criando uma angulação em relação à minha cabeça. Então, eu criei essa angulação e quando eu cheguei na parte da coroa e do frontal, eu elevo esse cabelo todo em várias direções. Então, eu criei aí um corte se comunicando de uma maneira bonita, porque fica bem comunicado quando eu uso os ângulos e as linhas de corte, comunica. Agora, se eu não sei para onde eu tô indo, se eu tô cortando porque eu tô cortando, muitas das vezes não vai dar bom, vai dar ruim. Então, eu preciso sim definir a angulação que eu vou usar, certo? Ângulo e elevação. Que elevação eu vou usar? Ângulo e elevação é a mesma coisa. Que elevação, que angulação eu vou usar, certo? Onde eu vou usar essa angulação? Até que altura? Lembra aí dos pontos principais da cabeça. Até que altura eu vou usar essa elevação? Quando eu vou mudar essa direção de ângulo? Quando eu vou começar uma outra angulação?
onde vai ser na cabeça que eu vou usar várias direções do corte para combinar com aquela linha e com aquela angulação que eu comecei no início. Então, definir esse corte antes. E quando a gente vai estudando isso, sabe o que fica fácil? Você olha uma foto que a cliente traz e você já consegue aí imaginar o que você vai fazer. Ah, então aqui, ó, eu vou usar graduação, várias direções na frente, vou usar empilhamento atrás, ou não, vou usar camadas uniforme. Olha aqui, tá bem claro para mim que é camadas uniforme. Ou melhor, eu vou usar aí a minha diretriz fixa, todo esse corte reto, ou eu vou usar a diretriz fixa até uma altura, mas quando chegar num determinado ponto da cabeça, eu vou dar uma leve elevação só para ter umas pontas mais leves. Então, quando a gente começa a observação, a gente começa também a criar. Né? Eu não sei se tá ficando claro, eu não sei se você precisava que eu esclarecesse de alguma forma, mas se você pensar nisso, marca aqui, escreve pra gente no direct se você achar melhor, que a gente pode aí trazer mais informações. A gente vai trazendo, mas de acordo com o que for a necessidade, a gente vai aumentando. Não tem como, né, a gente começar a fazer tudo de uma vez. Então, é bem isso. O que for sendo necessário, a gente vai acrescentando, ok? Então, as várias direções, eu acho que ela ficou mais clara agora. Então, dentro dessas linhas, desses ângulos, dessas diretrizes de um corte, eu consigo aí ter corte graduado, eu consigo ter variação de corte repicado, certo? Com linhas verticais. Sabe aquele corte curtinho que tem essa parte frontal mais alongada? Então, são misturas, muitas vezes, de empilhamento com repicado na parte superior. Então, tudo isso é importante a gente começar a fazer a leitura. Fazer a leitura dos cortes, né? Tipo esse que tá lá, vai lá, ouve, observa, e aí você vai conseguir entender o que foi feito ali. Vai ficando claro, vai ficando mais fácil da gente ver, e a gente consegue aí criar oportunidades através do aprendizado, certo? Então, vamos recapitular aqui, né? A gente falou aí das diretrizes, né? Que podem ser diretrizes fixas, diretrizes móveis ou viajantes, né? Viajantes porque ela fica todo o tempo sendo trocada. Todo o tempo ela vai mudando, essa subseção vai se tornando a minha própria diretriz. Então, é bem isso, tá? A seção se movimenta conforme o corte progride. Conforme eu vou chegando mais acima, essa seção vai se movimentando cada vez mais, ela vai sendo trocada, ela vai sendo ali substituída, é bem isso, né? Que coisa. Então, é bem isso que quando a gente vai fazer um corte. E através disso, a gente consegue aí variações de corte. A gente não fica preso a olhar e falar, nossa, eu não consigo fazer esse, nossa, eu não consigo fazer aquele. Nós passamos a conseguir fazer todos os tipos de corte. Tá vendo que não tem tantas coisas assim. Olha só, na primeira aula a gente falou aí sobre pontos de referência da cabeça. Na aula, gente, olha só que legal. Na segunda a gente falou das linhas e falou dos ângulos. Hoje a gente tá falando da diretriz. Se juntar isso, meu Deus, já dá para criar muitas oportunidades novas durante a semana, né? Então é muito legal a gente juntar as peças do quebra-cabeça. Aqui na internet é bem assim, né? Tem um monte de informação, uma em cada lugar. E se a gente juntar essas peças, a gente consegue aí criar oportunidades através do que a gente está recebendo. Então, deu para ver aí, né, que dá para se fazer cortes de camadas uniformes, cortes graduados, cortes repicados, através só da nossa diretriz, através das linhas, através dos ângulos, através aí da gente conhecer os pontos de referência da cabeça. Então, isso é muito, muito legal. Se você pegar essa aula, essa live, né, você pode voltar nas outras e, ó, juntar tudo isso, ok? E aí a gente fala,
Para que a gente consiga fazer um bom trabalho de corte, um bom design de corte, a gente precisa consultar o nosso cliente, né? Tudo começa pela consulta. Primeiro ouvir o que ele precisa. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: vocês aqui não fazem o que vocês querem, vocês fazem aquilo que a gente traz como desejo e também aquilo que a gente precisa e que facilita o nosso dia a dia. Então, fazer o que as pessoas precisam é parte do nosso sucesso futuro. Porque quando nós fazemos só o que nós queremos, porque eu quero criar agora o grande corte, e não pensamos no depois, como a nossa cliente vai ali trabalhar com esse corte no dia a dia dela, a gente pode atender uma vez só. Mas como nós queremos ser cabeleireiros por muito tempo, nós precisamos pensar em como vai ser para ela depois, em como ela vai se ver, em como ela vai cuidar desse cabelo depois, porque isso faz toda a diferença para que ela retorne à nossa cadeira. Então a gente precisa já fazer o trabalho hoje pensando no retorno. Elaine, mas isso vai acontecer 100% das vezes? Não, mas você vai entregar ali o seu melhor. Eu costumo dizer assim, que eu peguei isso pra mim, pra minha vida. Isso quem já me conhece há muito tempo sabe que eu falo isso de muitos anos. Eu não faço pros outros, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Sabe por quê? Eu imagino que cada pessoa que tá ali na minha cadeira poderia ser ele. E como eu entregaria o meu trabalho naquele dia? Como eu faria naquele dia? Como eu me comportaria? O que eu falaria, né? A maneira como eu trataria aquela pessoa. Então, isso para mim faz muito sentido e eu trago isso aí de muitos anos. E eu acredito que tudo isso é o que me mantém aí no mercado há 18 anos, né? 18 anos é muito tempo, com uma agenda bacana, né? Não é de qualquer maneira empurrando com a barriga, mas com uma agenda legal, né? Trabalhando bacana, tendo resultados, sempre crescendo, porque esse também é uma coisa que eu gosto, crescer um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia faz toda a diferença. Então, hoje a nossa live foi sobre diretrizes de corte. E na semana que vem, nós vamos falar sobre formatos de rosto e como a gente aí ajudar cada cliente através do seu formato de rosto. Então, semana que vem eu te espero aqui, vai ser avisado aí o horário que nós vamos estar, né? Sempre é entre 10, 6, 8 e 30. Esses são os nossos horários, porque tudo se encaixa na nossa vida, né? Nas nossas tarefas aí, mas é um compromisso que a gente tem aqui. E quarta-feira nós vamos estar aqui às 8h30 da noite com uma personal. Ela trabalha aí através dos movimentos, melhorando a saúde das pessoas. Ela chama Ivone. E ela vai estar aqui comigo quarta-feira, trazendo aí. Ela falou que vai puxar a nossa orelha, gente. Eu falei só se for com amor. Se for com amor, pode puxar a nossa orelha. Se não for com amor, não pode. Então, quarta-feira ela vai estar falando com a gente a respeito da nossa postura como profissional, a maneira, o quanto tempo a gente fica, né, no mesmo lugar, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, mesmo trabalhando tantas horas seguidas, que muitas vezes a gente trabalha, né? E ela vai ajudar a gente. Então, quarta-feira, você é meu convidado, ajuda a espalhar isso. Nós vamos estar aqui com uma personal aí, uma graça a ela, né? Eu tenho conhecido o trabalho dela e já tô bem encantada com a maneira que ela faz. E na quarta-feira ela vai estar aqui comigo. Então, hoje nós falamos aí sobre diretrizes, tem as outras lives sobre pontos de referência, sobre linhas e ângulos. Na semana que vem nós vamos falar sobre formato de rosto e isso faz muito sentido pra gente casar tudo isso, tá? Pra casar tudo isso que a gente tem falado nesses dias. Vamos falar sobre formato de rosto e eu espero você aqui comigo, né? Se você vai assistir depois, deixe seu comentário, mande sua dúvida no direct. Esteja sempre à vontade, gratidão imensa, né, por todos que estiveram aqui um pouquinho comigo nessa live. Para mim é um motivo de muita satisfação contribuir, né, contribuir com o que eu sei, com o que eu faço. Isso me deixa o coração alegre e eu sei que se eu ajudar uma pessoa, isso já vai fazer muita diferença na minha vida e
da onde nós vivemos, né? Então, beijo no coração, fica com Deus, até na quarta-feira. E se você não viu ainda o corte que tá lá nos stories, corre lá. Beijo, Carmen querida. Corre lá nos stories, dá uma olhada, dá uma analisada, vê se você gosta. Deixa lá pra mim o seu comentário, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Até na próxima segunda, onde a gente vai falar sobre formatos de rosto, tá? Pra ter aí um trabalho bem equilibrado, para deixar sempre as clientes mais bonitas. Beijo no coração, fica com Deus. Até na próxima semana. E, na verdade, não, até quarta-feira, junto com a Ivone, hein?